Gripe aviária volta a assustar países da América Central e Latina. E você vai ver também: dinheiro esquecido nos bancos não tem data prevista para ser liberado. Voltam a serem emitidos os passaportes pela Polícia Federal. 13º salário dos brasileiros será usado em sua maioria para quitar dívidas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje dia 5 de dezembro de 2022, faltando exatamente 20 dias para o Natal. O comércio de Criciúma hoje das demais cidades já começam com o seu horário especial de atendimento, então não deixe para a última hora e boas compras. A liberação de 4 bilhões de reais esquecidos em bancos deve ficar para o ano que vem, marcada inicialmente para começar em maio deste ano. A nova etapa do serviço do Banco Central ainda não tem data definida. O dinheiro a ser devolvido vem de contas correntes ou de poupanças encerradas e não sacadas. São valores de cobranças indevidas de tarifas ou de obrigações de créditos previstas, cotas de capital e rateio de sobras líquidas de associados de cooperativas de crédito e grupos de consórcios extintos, resíduos de PIS/PASEP e até mesmo saldo em FGTS. A segunda etapa do programa tinha previsão de liberar 4 bilhões e 100 milhões de reais a pessoas físicas e jurídicas de todo o país. Ao todo, a estimativa era disponibilizar 8 bilhões na economia. Na primeira fase, encerrada em abril, foram disponibilizados 3 bilhões e 900 milhões de reais, mas apenas 8%, ou 321 milhões de reais, foram solicitados pela plataforma do Banco Central. A segunda fase do programa para sacar dinheiro esquecido em instituições financeiras deve ficar para 2023. A consulta ao sistema de valores a receber estava prevista para ser retomada em 2 de maio, mas foi suspensa inicialmente por causa da greve dos servidores da instituição, que terminou em julho. Segundo o Banco Central, equipes técnicas da instituição estão promovendo melhorias no sistema e, por isso, foi adiada a liberação do valor. A ocupação dos hotéis urbanos no país atingiu a marca de 59,2% no acumulado de janeiro a outubro de 2022, igualando o patamar registrado nos mesmos meses de 2019, ou seja, período anterior ao início da pandemia de Covid. Esse é um marco importante para o setor hoteleiro, um dos que sofreram por mais tempo os efeitos da crise sanitária. Com a volta dos hóspedes, os hotéis aproveitaram para aumentar as tarifas e recuperar ao menos uma parte das receitas perdidas no período em que os quartos ficaram vazios. Ao mesmo tempo, houve necessidade de repassar os aumentos generalizados de custos para o preço final. Com isso, o valor médio da tarifa ficou em R$ 274, crescimento de 18,1% na comparação com o período anterior à pandemia. Segundo o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, foram analisados 527 hotéis responsáveis pela oferta de um conjunto de 81.600 quartos. O Banco Central atualizou as regras sobre os limites dos valores para as transações feitas por Pix em seu sistema de pagamentos instantâneos. Segundo o Banco Central, o objetivo das mudanças é simplificar as regras e aprimorar a experiência dos usuários, mantendo o atual nível de segurança. Pelas novas regras, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação e são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Assim, quem tem um limite diário de R$ 3.000, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação. Outra alteração foi relacionada ao horário noturno. Passa a ser opcional aos bancos oferecer a customização do horário noturno diferenciado, em que o cliente pode solicitar um limite menor para as suas transações.
Normalmente, o horário noturno é entre 20 horas e 6 horas, mas os bancos poderão oferecer aos clientes a possibilidade de mudar esse horário para entre 22 horas e 6 horas. Outra novidade é o aumento do valor limite para retirada de dinheiro pelo Pix Saque e pelo Pix Troco. O limite durante o dia passa de R$ 500 para R$ 3.000 e durante a noite passa de R$ 100 para R$ 1.000. A seguir, gripe aviária volta a assustar países da América Latina. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prorroga a possibilidade de deduzir no imposto de renda doações a 2 programas de assistência a pacientes com câncer e pessoas com deficiência. O texto segue agora para a sanção presidencial. A medida busca ampliar a oferta de serviços e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais, apoiar o treinamento de recursos humanos e realizar pesquisas clínicas e epidemiológicas. Pessoas físicas poderão deduzir do IR as doações e os patrocínios efetuados até o ano calendário de 2025. Para pessoas jurídicas, a dedução poderá ser feita até o ano calendário de 2026, sendo o limite de doação para todos os contribuintes de 1% do IR devido. Os recursos serão destinados ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Os 2 programas receberam recursos de pessoas físicas até 2020 e de pessoas jurídicas até 2021. O Pronom e o Pronas foram desenvolvidos para incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, associações e fundações privadas sem fim lucrativos, que atuam no campo da oncologia e da pessoa com deficiência. Equador e Peru declaram estado de emergência sanitária devido a um surto de gripe aviária. De acordo com a hipótese científica, a doença está sendo transmitida por aves que saíram da América do Norte e foram até a Patagônia. O Equador declarou estado de emergência sanitária depois que o surto de gripe aviária foi detectado. Para manter o surto controlado, emitimos o Acordo Ministerial 134, por meio do qual declaramos o estado de emergência sanitária em território equatoriano, que vai durar 90 dias. Durará 90 dias. O primeiro caso foi detectado há 3 dias na província andina de Cotopaxi. Detectamos o surto graças aos controles periódicos que fazemos e isso nos permitiu tomar medidas cedo para controlar a enfermidade. Ativar cerco epidemiológico para controlar esta enfermidade. O ministro explicou que durante o período de emergência não vai ser possível manejar aves, produtos e subprodutos provenientes das granjas afetadas. Apesar das restrições, ele garantiu o consumo de ovos e de carne de frango à população. O Peru adotou a mesma medida em nível nacional, também por 90 dias, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde Agrária. O órgão já havia emitido na quinta-feira passada um alerta sanitário com duração de 180 dias, depois que foram confirmados 3 casos de gripe aviária H5N1 em pelicanos mortos nas praias de La Encantada e Venécia, ao sul de Lima. O novo surto também foi encontrado em aves criadas em granjas de Lambayeque e Lima. A gripe aviária é uma doença que não tem cura nem tratamento e que causa alta mortalidade entre aves silvestres e domésticas, como patos, galinhas, frangos e pavões. De acordo com hipóteses científicas, a enfermidade está sendo transmitida por aves silvestres que saíram da América do Norte e foram até a Patagônia. De cada 4 profissionais, um já foi demitido por conta da idade. De acordo com o levantamento, 24% dos trabalhadores perderam seus empregos por serem considerados mais velhos. A pesquisa realizada pelo Vagas.com, Coletivo e Talento Sênior, em agosto deste ano, contou com a participação de 252 profissionais de recursos humanos que utilizam as soluções do Vagas for Business Talento Sênior. O estudo perguntou ainda se a empresa na qual trabalha considera eliminar candidatos mais velhos por conta da idade no momento da contratação. 1 em cada 5 participantes informou que considera essa possibilidade. O levantamento procurou saber também se a empresa na qual o profissional de RH trabalha contratou alguém com mais de 50 anos nos últimos 6 meses. Do total, 42% disseram que não contrataram.
Além disso, 81% disseram que a companhia onde trabalham não promoveu nenhum programa para a contratação de pessoas com mais de 50 anos no último ano. As palestras e ações sobre etarismo praticamente inexistem no ambiente corporativo. De acordo com a pesquisa, 90% informaram não ter conhecimento de ações nesse sentido. Aqueles que pretendem tirar o passaporte têm uma boa notícia. O governo liberou as verbas para a emissão do documento. A Polícia Federal solicitou ao Ministério a quantia de 75 milhões de reais, mas só a metade do dinheiro chegou. Com isso, não será possível restabelecer o serviço de confecção de novos documentos até que os valores remanescentes sejam repassados. A impressão de novos passaportes está suspensa por falta de verba destinada ao controle migratório e emissão do documento de viagem. O agendamento online e o atendimento nos postos continuam funcionando normalmente sem previsão de entrega do passaporte solicitado. Geralmente, o prazo de entrega do documento ocorre em até 6 dias após o atendimento presencial, que varia dependendo do local onde foi feito o pedido. Neste ano, foram entregues até outubro mais de 1.940.784 passaportes. E o 13º salário, hein? Seja parcelado ou em parcela única, está chegando para ajudar os brasileiros a principalmente pagar as dívidas. Uma pesquisa da Serasa apontou que 6 de cada 10 pessoas pretendem usar o 13º salário para limpar o nome, pagar dívidas e contas básicas. O destino já está praticamente definido para 63% desses trabalhadores que receberam a primeira parcela do benefício. De acordo com um estudo que ouviu 2.800 brasileiros, 25,8% dos entrevistados pretendem pagar dívidas. 25,6% disseram que querem limpar o nome e 12,5% planejam saldar as contas básicas, como a de água e luz. Os números representam um alento diante do cenário com o maior índice de inadimplência no ano. O total de dívidas da população passa dos 300 bilhões de reais e o valor médio das dívidas por pessoa chega a R$ 4.300. Até o dia 5 de dezembro, o feirão Serasa Limpa Nome disponibiliza 250 milhões de dívidas com condições especiais de descontos. Esta é a maior edição do evento com até 99% de desconto, possibilidade de pagamento via Pix e a baixa da negativação em até 24 horas. A pesquisa também demonstrou que 7% do 13º salário deve ser destinado a despesas com alimentação e apenas 4% em investimentos. A seguir, dia de homenagens na Câmara dos Deputados do Estado. As vendas dos medicamentos genéricos subiram nos últimos anos. Mais de 35% do mercado de produtos farmacêuticos já vende o genérico. Os medicamentos genéricos surgiram em 1970 com a proposta de baratear esse tipo de produto. Atualmente, existem cerca de 3.300 registros de medicamentos genéricos e mais de 22 mil formas de apresentação, de acordo aí com dados da Anvisa. O aumento da venda desses medicamentos é de 9,09% nos últimos 12 meses. Então, entre os meses de novembro de 2021 e outubro de 2022, mais de 1 bilhão e 800 milhões de unidades foram comercializadas. Esse número representa cerca de 35% do total do mercado de produtos farmacêuticos em unidades. Medicamentos biosimilares, ou seja, aqueles que não têm mais patente, que já expirou a patente, podem ser desenvolvidos em versões parecidas por outras empresas, também apresentaram um aumento expressivo de 21,55%.
Esse número é devido à comercialização de mais de 1.300.000 unidades no mesmo período. Eles representam 8,25% do mercado de medicamentos biológicos. Então, esses medicamentos são utilizados aí no tratamento de mais de 50 doenças, entre elas o câncer e doenças autoimunes. E desde que esse tipo de mercado surgiu, esse tipo de medicamento surgiu, já movimentou mais de 150 bilhões de reais no Brasil. De São Paulo, Bruna de Giaimo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza hoje a solenidade de premiação das empresas e entidades selecionadas para receberem a certificação de responsabilidade social e o troféu Responsabilidade Social, que é destaque em Santa Catarina. A cerimônia será realizada no plenário do Parlamento em Florianópolis a partir das 7 horas da noite. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro, a solenidade de premiação das empresas e entidades selecionadas para receber a certificação de responsabilidade social e o troféu Responsabilidade Social Destaque SC. A cerimônia será realizada no plenário do Parlamento, em Florianópolis, a partir das 7 horas da noite. Na edição deste ano, serão reconhecidas ao todo 61 empresas privadas ou públicas e entidades com fins não econômicos, escolhidos por se destacarem na promoção de práticas socioambientais. A transparência nas relações institucionais, o comprometimento com o bem-estar da sociedade e a preservação ambiental em Santa Catarina também são requisitos importantes para que a empresa possa conquistar a certificação. Durante a solenidade, também serão conhecidas as organizações que tiveram os melhores projetos e que vão receber o troféu Destaque SC. O Prêmio de Responsabilidade Social foi criado em 2004 e, desde então, já entregou mais de 1.000 certificações. A iniciativa é da Assembleia Legislativa, que organiza o prêmio junto com outras 10 instituições. E o Sala de Entrevistas dessa semana está especial. Vamos conversar com a naturopata Bila Herman, que vai explicar para a gente o que é e qual é a forma da medicina que ela pode auxiliar na nossa saúde, a naturopatia. A terapia quântica, milenar e cada vez mais está sendo difundida no mundo, vai ser o tema do Sala de Entrevistas dessa semana, onde a especialista no assunto, a naturopata Bila Herman, vai estar conosco para falar sobre o que é a naturopatia e também os mitos que a cercam. Eu sou uma especialista em homotoxicologia. O que é esse profissional? É o profissional que identifica a carga tóxica e faz a limpeza. Então, o que o profissional da homotoxicologia ele entende como uma carga tóxica que leva o paciente a ter sintomas? Cargas tóxicas parasitárias. Então, existe os fungos, os vermes, os vírus, as bactérias, os protozoários que trazem um resíduo tóxico dentro do nosso corpo. Então, a gente precisa retirar esses bichinhos. Cargas tóxicas de metais tóxicos, metais pesados, ligas, amálgamas, pesticidas, agrotóxicos, herbicidas. Isso traz uma carga tóxica que leva a alguns sintomas. Cargas tóxicas de alimentos. Alimentos inflamatórios como os transgênicos. Se sabe hoje já que o novo trigo, nós não conseguimos fazer a digestão direito. O novo leite, porque o leite passou por uma mutação genética, nós não conseguimos digerir ele realmente. Então, esses alimentos inflamatórios trazem uma carga tóxica. E num resumo muito interessante, as psicotoxinas, aonde o emocional somatiza o corpo e traz reações. Então, o profissional de homotoxicologia, ele busca essa carga tóxica, esses 4 pilares dentro do corpo, faz a limpeza, depois que limpa, faz o equilíbrio. Então, num resumo para o pessoal entender, esses 4 pilares, parasitas, tóxicos, alimentos e o emocional, trazem essa inflamação interna, não é aquela inflamação de pele, é do sistema todo geral. Sobre os pilares do tratamento com os produtos quânticos, a especialista também explica para que você não caia nos golpes, principalmente na internet. Existe um kit de desintoxicação que a naturopatia usa, que se chama o kit com prata coloidal, ouro coloidal e carvão pulverizado. Então, qual é a função de cada um?
A prata coloidal, ela vai estar atuando na parte parasitária. Então, ela é um antiparasitário que mata fungos, vermes, vírus, bactérias e protozoários. O ouro coloidal, ele é um anti-inflamatório. Então, ele vai estar atuando nos processos inflamatórios, em dor. Ele atua também, o ouro, a gente sabe que ele é o maior condutor elétrico da natureza. Então, ele atua nas conexões neurais. Então, ele ajuda em ansiedade, em memória, no sono REM. E ele é um analgésico também. Então, o ouro coloidal, o anti-inflamatório. E o carvão pulverizado, ele é o nosso antitóxico. Ele é um ímã que vai levar toda a sujeira de células, do sangue, de tudo que está errado de sujeira dentro do nosso corpo, vai embora através do carvão. A gente elimina pela evacuação. Então, usando ao mesmo tempo prata, ouro e carvão, é um super detox que a gente faz para fazer uma limpeza muito profunda dentro das nossas células. Não é só em órgãos, né, como o estômago ou o intestino, que seria isso ali. Não, é dentro da célula. Então, é algo muito profundo que traz muitos benefícios. E aí é onde chega, que existe na internet muito, até não é tão fácil achar o ouro e não é tão fácil achar o carvão pulverizado. A prata Mas a prata tem demais. E existe, na verdade, umas dicas para vocês estarem cuidando como comprar esse produto. A prata coloidal, ela deve ser um produto líquido com um tom dourado, um tom amarelinho. Ela não pode ser transparente. Por quê? Porque quando a prata coloidal é dourada, ela passou num processo no gerador que fica em torno de umas 5 horas. Para chegar a 20 ppm, que é o ideal para fazer uma limpeza parasitária. 20 ppm é a partícula por milhão de prata dentro daquela água destilada. Só que o que as pessoas fazem, né? Os charlatões, como tu estava falando. Num processo de gerar a prata coloidal, que iria demorar lá 5 horas, 6 horas, eles colocam sais ou proteínas, ou eles colocam alguns produtos para acelerar esse processo. Então, duraria 10 minutos, o que iria estar gerando 5 horas. Só que essa prata não faz efeito. E é vendido como prata coloidal. Então, se vocês têm em casa uma prata transparente, ela é chamada de prata iônica e não prata coloidal. E essa prata iônica, ela poderia ser até tóxica, porque a gente não sabe qual é o produto que foi colocado para fazer o aceleramento do processo. Mais sobre todas as alternativas dessa medicina tão estudada, você acompanha no Sala de Entrevistas, a partir das 3h30 da tarde. E essas e outras informações você pode acompanhar também nas nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa segunda, um bom começo de semana e até amanhã!